Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia do Senhor. E hoje o Senhor trouxe para cada um de nós a meditação do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 30 ao 37. Gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal Conectados em Cristo, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação. Amém? Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda predição da paixão. Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ressuscitará 3 dias depois da sua morte. Mas não entendiam estas palavras e tinham medo de lhes perguntar. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estavam em Cafarnaum, quando já estava, em casa, Jesus perguntou-lhes: de que falavas pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o serve a todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles e abençoou e disse-lhes: todo aquele que recebeu um deste menino em meu nome, a mim é que recebe. E todo que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados, esse Evangelho de hoje relata mais um momento onde Jesus caminha com seus discípulos, ensinando-lhes o que haveria de acontecer com ele. Jesus vai e diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ressuscitará 3 dias depois da sua morte. Mas não entendiam as palavras e tinham medo de perguntar. E continuaram o caminho. E entre si já começaram a querer dizer, perguntando ao outro, ou discutindo, de qual deles que seria o maior. Vamos dizer assim, qual deles queria até mesmo pegar o lugar de Jesus. Vamos dizer dessa forma. Qual deles queriam liderar todo aquele grupo. E quando chega em Cafarnaum, Jesus pergunta o que eles falavam entre si. E ficaram com medo até mesmo de falar. Mas Jesus já sabia que eles estavam ali discutindo qual era o maior entre eles. Aí Jesus vai e diz: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Então, aqueles que querem ser o primeiro, que seja o último. Jesus nos ensina muito claro que ele não veio para ser servido, e sim servir. E todos aqueles que o seguem devem pensar e agir da mesma maneira. Não importa se você é um padre, ou se você é um bispo, ou se você é um pastor, se você é um coordenador de pastoral, ou se você é um servo, ou se você é somente um leigo, não importa. Não importa o grau, o patamar que você esteja, mas você sempre está para servir e não ser servido. Jesus nos ensina a humildade. Aqueles que se diz seguir Jesus, ele precisa primeiramente ser humilde. Baixar a nossa bola. Porque todos nós sabemos que aquele que serve a Deus,
aquele que se diz cristão, aquele que se coloca a serviço, é somente um instrumento na mão do Senhor. É um canal da graça de Deus. Então não somos nós, mas é o próprio Espírito Santo que age através de cada um de nós. E se é Ele que age, não sou eu nem você. Então, quanto mais nos colocamos pequenos, quanto mais humilde a gente for, mais agraciados seremos e mais usados por Deus seremos. Porque Deus age na simplicidade. E é por isso que ele fala, se acolheste uma dessas crianças, estará acolhendo a mim próprio. E também devemos ser como as crianças, com o coração puro, inocente, e um coração que ama a todos. Vocês percebem que a criança, ela não guarda rancor, ela não guarda mágoas, porque ela não entende. E ela ama a todos, é conquistada por todos. Também nós devemos amar a todos. Aquele que se coloca também como servo, ele precisa amar a todos conforme Jesus nos amou e nos ama. E também aquele servo e aquela serva, ela precisa se doar, precisa dar a vida por aqueles que hoje elas não lideram ou que hoje somente está dizendo para amar e para evangelizar. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Não é isso que Jesus fala para cada um de nós? E se nós somos discípulos dele, discípulos do Senhor, nós também devemos o quê? Ir pescar homens, cuidar das suas ovelhas, não porque nós somos os melhores, não porque nós somos os maiores, não. É porque o chamado é esse. Esse é o nosso chamado. E se é essa a nossa missão, nós devemos sim dizer o sim. Senhor, eu estou aqui. Age através de mim. E Ele age através de cada um de nós. Através da nossa abertura de coração e principalmente da nossa humildade e simplicidade. Se colocando sempre como pequeno, sempre como necessitado, sempre colocando a serviço uns dos outros. É essa hoje a mensagem que o Senhor quer deixar para cada um de nós. Quanto mais humilde a gente for, quanto mais simples nós formos, mais agraciados seremos e mais Deus usará de cada um de nós. Não porque somos os melhores, mas é porque o chamado que o Senhor faz a cada um de nós é esse. Ide e evangelizai. Cuidai das minhas ovelhas e pescai homens para os reinos dos céus, para o reino de Deus. É essa a nossa missão, é esse o nosso chamado e Deus vai nos capacitar para exercer a nossa missão. Creia, mas se coloque sempre a serviço e não para ser servido. Amém? Então fique na paz e um ótimo domingo. Que Deus abençoe. Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Amém? E até a próxima, se Deus quiser.